Fala galerinha, então bora lá para a aula de número 12, tá certo? Aqui do canal O Engenheiro Civil. E nós estamos nos aventurando aqui em umas aulas de língua portuguesa e falaremos agora, pessoal, do verbo haver, tudo bem? O verbinho que o IDIB gosta de cobrar em suas questões de concordância verbal, tá certo? E resolveremos algumas questõezinhas após passarmos por esse breve resumo aqui. Eu quero pedir a você que assista a aula do professor Noslen, de Concordância Verbal 2, tá? Porque fundamenta muito dessa aula aqui e ele é o especialista. Eu estou aqui resolvendo questões com vocês. Então, se inscreve no canal aí, pessoal. Deixa aquele like maroto aí pra gente, tá? Para valorizar o nosso trabalho, a gente tem compartilhado a jornada de estudo aqui. Eu fico feliz com a presença de vocês, com a audiência de vocês e com a interação também. Certinho? Então bora lá, galera, sobre o verbo haver. Trata-se de um verbo impessoal, quando ele significa existir ou ocorrer, tudo bem? Então, uma vez que ele tem um sentido de existir, ocorrer, ele não vai ter sujeito. O verbo haver significando existir, não tem plural, belezinha? Vai estar sempre no singular aí, na terceira pessoa. Verbos impessoais não se referem a algo ou a alguém. E, por ser impessoal, ele não tem sujeito, fica na terceira pessoa do singular, ele ou ela, tá? Então, alguns exemplinhos aqui. Havia muitos alunos na sala. Nesse sentido aqui, nessa situação, ele significa existir. Existia. Existiam, né? Agora, o existir, sim, é um verbo que se flexiona. Existiam muitos alunos na sala. Então, aqui, havia, existiam. Existiam. Tiam. Tá? Então, aqui, havia muitos alunos na sala de aula. Existiam muitos alunos na sala de aula. Há pequenas flores em nosso jardim. Existem pequenas flores em nosso jardim. Houve, Thales, houveram inúmeros acidentes. Não é houveram inúmeros acidentes, é houve. Houve inúmeros acidentes na rodovia. Portanto, o equivalente aqui seria aconteceram inúmeros acidentes na rodovia, a mesma coisa para houve, tá? Não é houveram 3 erros durante o ensaio tático, é houve 3 erros durante o ensaio tático. Ocorreram 3 erros durante o ensaio tático, tá? Pessoal, e o haver em locução verbal? Locução verbal, o que é uma locução verbal em primeiro lugar? São 2 verbos com a função de um só. Então, por exemplo, pode haver crianças. Tudo bem? Pode haver poderia ser substituído aqui pelo quê? Haveria crianças entre os reféns. Talvez fosse uma possível substituição. Anyways, existiriam crianças entre os reféns, tá? Uma locução verbal são 2 verbos postos juntos aí que terão a função de um só. Anyways, avançando, pessoal. Então, o verbo haver, como verbo principal, significando, detalhe, tá? Vale a pena tomar nota aqui, no sentido de existir ou ocorrer, tá? No sentido de existir ou ocorrer, o verbo haver, ele arrasta o verbo auxiliar na sua impessoalidade, tá? Só arrastar isso aqui para cá, para poder ficar tranquilo ali. Belezinha. Deixa eu ver se está ok. Ficou ok? Existir ou ocorrer. Existir ou ocorrer. Haver, no sentido de existir ou ocorrer, ele arrasta o verbo auxiliar na sua impessoalidade. Me dá só um segundo para organizar isso aqui, pessoal. Na verdade, eu tenho que vir aqui em exibir, desmarcar a régua, agora sim eu posso subir. Então tá. Haver, no sentido de existir ou ocorrer, como verbo principal, ele arrasta o auxiliar na sua impessoalidade. Então, por exemplo, pode haver crianças. Aqui eu tenho uma locução verbal. O verbo principal é o segundo aqui, ó, haver, tá? Haver. E ele arrasta o pode e o deve na sua impessoalidade. Agora, se a gente já vem para existir, tá? Existir é um verbo que sim é pessoal, se flexiona. Então, o seu auxiliar, ele vai passar a sua pessoalidade também para o auxiliar. A gente vai ver como isso se dá melhor nas questões, tá? Vai ficar bem mais claro. Mas lembrando aí que pode haver crianças entre os reféns, não é podem haver, tá? É pode haver crianças entre os reféns. Deve haver 20 pessoas na sala de simulações e não devem haver. Agora sim, quando o verbo existir, que é um verbo pessoal, eu flexiono sim o auxiliar aí da locução verbal. Então, podem existir crianças entre os reféns. Devem existir 20 pessoas na sala de simulações. Então tá.
Há casos, sim, pessoal, que o verbo haver ele vai flexionar, tá? A gente vai resolver a questão disso e vai ver onde isso se dá. Então, por exemplo, quando significa ter ou dar-se, ele é pessoal. Ele é pessoal. A Thalys mostra um exemplo. Mostro sim. Os deputados haviam abandonado a sala. Então, substituindo, os deputados tinham abandonado a sala. Nesse caso, haviam, ele vai flexionar sim porque ele tem o significado de ter. Eles tinham abandonado a sala. Outro caso, eles não haviam finalizado ainda. Eles ainda não tinham finalizado. Ou eles não tinham finalizado ainda. A gente pode colocar aqui. Eles não haviam finalizado ainda ou eles não tinham finalizado ainda. Nesse caso, haviam significa equivale a ter, tá? E na flexão ele vai se sujeitar, ele vai concordar com o sujeito a que ele se refere. Então tá. Nossos alunos se houveram bem. E pessoal, olha que curioso, eu não conhecia, tá, essa aplicação do verbo haver. Haver também tem o significado de dar-se. Então, por exemplo, nossos alunos se houveram bem neste concurso público. Ou nossos alunos se deram bem neste concurso público, tá? Tem o significado de dar-se, dar-se bem. Dar-se bem ou dar-se mal, tudo bem? Ele se ouve bem na própria empreitada. Ele se deu bem na própria empreitada. Empreitar, pessoal, vem de empreender, tá? É tentar alguma coisa. Uma empreitada é quando você tenta alguma coisa. Por exemplo, eu tentei montar um novo negócio. Nessa empreitada, ganhei muito dinheiro. Um exemplo, tá? Tem o mesmo radical de empreender. Tá? É tentar algo. Anyways, pessoal, passado por esse resuminho aqui, por essa teoria, adivinha o que a gente vai fazer agora? Isso mesmo. A gente vai responder questões. Então, eu já estou com um caderninho separado aqui de 30 questões, só do verbo haver, tá? O link para esse caderno está na descrição. Você pode vir e responder enquanto acompanha. E de cara, já vou colocar aqui só as questões do IDIB. IDIB não é instituição, é banca. IDIB, tá? Vamos ver quantas questões do verbo haver a gente tem. Olha só, temos 4 questões do IDIB, tá? Só trabalhando com o verbo haver e vamos resolvê-las agora. Prevalecem os estágios mal remunerados ou não pagos. Assinale a alternativa em que, modificando-se o trecho acima, independentemente da alteração de sentido, detalhe, hein? Independentemente da alteração de sentido. O que isso aqui está falando? Está falando que eu posso mudar o sentido da frase, tá? Eu posso mudar o sentido da frase se tenha mantido a correção gramatical. Então vamos lá. Hão de existir os estágios mal remunerados ou não pagos. Deixa essa aí em análise por enquanto, tá, pessoal? Houveram os estágios mal remunerados. Nesse caso, houveram no sentido de existir. E no sentido de existir, o verbo haver é impessoal, não procede. Deviam haver. Pessoal, o verbo haver arrasta o auxiliar na sua impessoalidade. Então, deviam não deveria estar flexionado aqui. Está errado também. Pode existir. Existir é um verbo pessoal. Aqui nós temos os estágios. Então deveria ser podem existir. Não procede, tá? Não procede. Por quê? Porque o existir ele é pessoal. Ele passa pessoalidade para o verbo auxiliar aqui, que é pode, que deveria estar flexionado, concordando com o sujeito. Por exemplo, o que pode existir? Quem pode existir? Os estágios, tá? Os estágios podem existir se a gente colocar essa oração na forma direta, chamada. Forma direta é quando você tem sujeito, verbo, complemento. Nesse caso aqui, o que a gente tem? Verbo, complemento e o predicado. Tá? Ou o que a gente tem é verbo, complemento, predicado. Pessoal, essa frase aqui está na seguinte ordem. Verbo, sujeito e complemento. Essa é a ordem indireta. Tá? O que é a ordem direta? É sujeito, verbo e complemento. Se a gente colocar na ordem direta, fica os estágios podem existir estágios mal remunerados ou não pagos. Anyways, pessoal, o foco não é esse, tá? Só lembrando que o podem deveria estar concordando com os estágios aqui. Portanto, restou quem? Restou a letra A. E detalhe, que faz sentido. Ah, Thales, mas você falou que o haver era impessoal. Sim, ele é impessoal quando ele significa existir ou ocorrer
e quando ele está como verbo principal. Aqui o verbo haver está como verbo auxiliar, tá? Está como verbo auxiliar. E, como verbo auxiliar, ele captura a pessoalidade do verbo existir, que esse sim se flexiona. Então, daí o nosso gabarito ser letra A. Vamos para a segunda, pessoal. Tem muitos profissionais com ensino superior no mercado, lá na linha 25. Assinale a alternativa em que, reescrevendo-se o fragmento acima, com alteração do verbo, tenha sido mantida a correção gramatical. Então, vamos lá. Deve haver muitos profissionais com ensino superior no mercado. Isso aqui está certinho, tá, pessoal? Deve haver. Existem muitos, tá? Note que o deve aqui, que é verbo auxiliar, ele está também em pessoal, tá? Provavelmente esse aqui é o nosso gabarito. Podem existir. Aqui, o correto seria ter um N aqui. Podem existir muitos profissionais. Não pode existir muitos profissionais. Houveram muitos profissionais. Nós não flexionamos quando houve, quando o verbo haver tiver esse significado. O correto seria havia muitos profissionais no mercado. Isso se for flexionar aqui, tá? Isso se for fazer essa construção. Nesse tempo verbal aqui, seria havia muitos profissionais no mercado e não houveram. Existem muitos profissionais com ensino superior no mercado e não existe. Portanto, nosso gabarito é letra A. Deve haver muitos profissionais com ensino superior no mercado. Pessoal, vocês conseguiram pegar os erros aí, ó? Aqui deveria ser podem, tá? Aqui deveria ser havia e aqui deveria ser existem, para que a concordância verbal estivesse correta. Seguindo, então vamos lá. Assinale a alternativa que também apresenta a correta concordância do verbo destacado, conforme a norma padrão da língua portuguesa. Então nós temos aqui, pessoal, um excerto, tá? Um fragmento do texto em: há pessoas que compram uma roupa e só a usam um ano depois. A concordância verbal é estabelecida corretamente atendendo à norma padrão da língua portuguesa. Belezinha. Então ele traz um pedaço do texto e fala assim: ó, você está vendo esse texto aqui? Nesse texto, o verbo a, ele tá ok, ele tá concordando legalzinho, não tem incorreções conforme a norma padrão da língua. E aí ele diz o seguinte: eu quero que você aponte dentre as abaixo aí, aquela que também apresenta a correta concordância do verbo haver, que é o verbo destacado lá no começo da frase. Tá lá, ó, em negrito. Tudo bem? Então vamos lá. Houveram pessoas que receberam as temidas correntes pela internet? Houveram não, houve, tá, pessoal? Houve pessoas. Ah, Thales, mas houveram soa melhor. Pessoal, a gente fala bastante errado no dia a dia, tá? E acontece de muita coisa que na norma culta, na norma padrão é correto, não cai bem aos nossos ouvidos, pois estamos tão habituados a falarmos de maneira incorreta. Então, paciência, né? Houve mesmo, tá? E não houveram. Outros haverão de perder o hábito de guardar em ocasião especial. Outros haverão. Pessoal, nesse caso aqui, o haver, ele tá como verbo auxiliar, tá? Esse pode ser o nosso gabarito. Por quê? Porque perder, que é o verbo principal. Deixa isso quieto aí, que esse negócio tá meio remoso. Deixa quieto a letra B aí. Podiam haver. Nesse caso, podia haver e não podiam haver. Haver, aqui sim, o verbo haver está como verbo principal. Nesse caso aqui, o verbo principal é perder. Nesse caso, o verbo principal é haver. Pessoal, eu não sei se dá para dizer sempre, tá? Eu não tenho conhecimento para dizer isso, mas na locução verbal, na maioria das vezes, o verbo principal é o segundo verbo. Então, veja só, aqui, ó, haverão de perder. Isso é uma locução verbal, tá certo? O segundo, aí eu pergunto, uma locução verbal é constituída por verbo auxiliar e verbo principal. Aí eu tenho essa locução verbal destacada em azul aí. Quem é o verbo principal? É perder. E quem é o verbo auxiliar? É haverão. Agora, nessa segunda cá de baixo, nós temos verbo principal e verbo auxiliar de novo. Quem é o verbo auxiliar? Podia, ou verbo poder. Quem é o verbo principal? É o verbo haver. Outra locução verbal aqui abaixo. Tinham recebido. Quem é o verbo principal? É o verbo receber. Quem é o verbo auxiliar? É o verbo ter. Tudo bem? Mas vamos seguindo. Aqui, como o verbo haver ele está como principal e ele é impessoal, no sentido de existir ou no sentido de ocorrer, e aqui a gente está falando de existir complicações. Então,
ele vai ser impessoal. O verbo auxiliar também deveria ter sido afetado, vamos colocar assim, pela impessoalidade do verbo haver. Então não é podiam haver, é podia haver. Belezinha? Corta fora. Tinham recebido as cartas anônimas haviam 15 dias. Aqui, havia está indicando tempo transcorrido, tá? E quando indica tempo transcorrido, ele também é impessoal. Inclusive, eu tenho que tomar nota disso aqui. Eu não coloquei em nenhum lugar. Sabe o que eu vou fazer? Vou criar uma caixa de texto. Me dá só um segundinho aqui, pessoal. Inserir caixa de texto. Vou colocar bem aqui, desenhar a caixa de texto. Vou colocar aqui. Ctrl D, bar, script, 12. O verbo haver quando significa, quando o verbo haver com o sentido de tempo transcorrido também é impessoal. Então, impessoal está em azul. Eu vou mudar a cor para só rapidinho aqui, pessoal, só fazendo umas mudanças. Se você quiser avançar para a parte que eu já terminei isso, beleza. Aqui fica em negrito. E aqui eu deixei ele em laranja. Belezinha. Tá, deixa eu centralizar isso aqui. Dá para centralizar? Não dá para centralizar, mas eu vou justificar, que aí vai ficar legalzão. Será que dá para colocar? Isso. Beleza. Tá aí, tá, pessoal? Vou tirar esse contorno. Deixar bem aqui. O verbo haver com o sentido de tempo transcorrido. Esse tempo transcorrido, vou dar um destaque para ele também. Vou pôr um verde nele. Verde não, vou pôr uma outra cor. Colocar esse... esse azulzão da hora aqui. Azul piscina. Beleza, pessoal. O verbo haver com o sentido de tempo transcorrido também é impessoal, tá? Também é impessoal. O verbo haver com o sentido de tempo transcorrido também é impessoal. Eu preciso estudar um pouco mais o uso das vírgulas. Anyways. Então não é haviam 15 dias, é havia 15 dias. Outros haverão de perder o hábito. Pessoal, nosso gabarito é a letra B, porque... Thales, mas você falou que o verbo haver é impessoal. Aqui ele está como verbo auxiliar. Quando, inclusive, vale tomar nota disso aqui também, tá? Vou tirar aqui. Quando verbo auxiliar, o verbo haver sofre flexão. Belezinha. Agora eu vou só pôr tudo isso aqui em preto e vir ajustando um a um. Tá? Verbo haver. Belezinha. Verbo auxiliar. Vou tirar do negrito, porque tá todo mundo em negrito. Eu quero negrito. Só esses caras, tá? Sofre flexão. Vale destacar isso aqui, hein? Vou pôr em vermelhão para ficar bem da hora. Então tá. Tá aí. Quando o verbo auxiliar, o verbo haver sofre flexão. Fica registrado. Quarta questão, pessoal. Assim como a concordância verbal correta em não existem estratégias de controle, está obedecendo também ao padrão da norma culta da língua, não devem haver. Pessoal, deve aqui deveria estar no singular, tá? Não deve haver. Por quê? Porque haver nesse caso vai significar existir, e quando o verbo haver significa existir, ele é impessoal, e ele vai contaminar o verbo auxiliar com a sua impessoalidade. Portanto, não deve haver estratégias de controle. Tá errado. Não pode ocorrer. O ocorrer é um verbo que se flexiona, tudo bem? Então, não podem ocorrer, tudo bem? Esse pode aqui tá errado. Deveria ser não podem ocorrer. Não deve haver estratégias de controle. Agora sim ficou bonito, beleza? Não podem haver, errado. É o mesmo erro cá de cima, ó, só que em lugar do devem eu tenho podem. O correto seria não pode haver estratégias de controle. Gabarito, letra C, bem tranquilinho. Pessoal, essas são as 4 questões do IDIB, tá? Questão 1, 2, 3 e 4. Questãozinha do IDIB aí. Agora a gente vai tirar o filtro aqui do IDIB e resolver outras 16, tá? Já resolvemos 4. A ideia é resolver umas 20 questõezinhas por vídeo. Então já resolvemos 4. Essa aqui a gente já passou por ela, né? Do IDIB, a gente já respondeu as 4 do IDIB desse caderno, a gente vai resolver outras 16. Então vamos lá.
Tudo bem. Assinale a alternativa que represente utilização do verbo haver em norma padrão sobre teoria de concordância verbal. Então tá. Haviam promessas que não foram cumpridas. Errado. Havia promessas que não foram cumpridas, porque havia aqui, haver, o verbo haver aqui tem um sentido de existir. Não procede. Devem haver o compromisso de fidelidade, de lealdade um para com o outro. Errado. Deve haver e não devem, tá? Haver, nesse aqui, nesse caso significa existir. Deve existir o compromisso de fidelidade e lealdade. Mas quando ele significa existir, ele é impessoal e arrasta consigo o verbo auxiliar. Portanto, deve haver e não devem haver. As tristezas. Isso sequer existe. O que é isso? É do jogo de baralho? Não. Sem chance, tá? Deve haver... Opa! Agora a coisa ficou bonita. Agora a coisa ficou melhor, tá certo? Deve haver concessões entre os participantes de uma relação. Isso aqui tá certinho tanto no sentido quanto na norma culta, tá? Houveram sentimentos complexos e ambíguos entre os casais. Houve sentimentos complexos e ambíguos entre os casais. Belezinha, pessoal? Abri um bloco de notas aqui. A gente respondeu uma, tá? A ideia é que respondamos 16. Tem muitos profissionais com ensino superior no mercado. Essa aqui é do IDIB, a gente já respondeu, tudo bem? Naquelas 4 primeiras que respondemos. Essa aqui é do IDECAN. Isso aqui tá tranquilinho. Assinale a alternativa em que a concordância do verbo haver está incorreta. Houveram muitas vítimas da radioatividade. Pessoal, o correto seria houve, tá? Houve muitas vítimas da radioatividade. Então aqui a gente já tem o nosso gabarito. Os americanos haviam lançado a bomba logo cedo. Pessoal, haviam. Nesse caso aqui, o verbo haver, ele tem um significado de tinham, tá? Os americanos tinham lançado a bomba. E detalhe, nesse caso, o verbo haver, ele está funcionando como verbo auxiliar de uma locução verbal. Lembra que eu falei? O primeiro é o auxiliar, o segundo é o principal. Então, o verbo haver, ele está funcionando como auxiliar. Ele está auxiliando quem? Está auxiliando o verbo principal, que é lançar. Então, haviam lançado. Nós temos aqui uma locução verbal, em que o verbo haver, ele é o verbo auxiliar. E na nota que nós fizemos é o seguinte: quando o verbo auxiliar, o verbo haver sofre flexão. Então isso aqui está certinho. Eles haviam destruído. Olha só, haviam destruído. Mais uma vez uma locução verbal, pessoal. E adivinha quem é o verbo auxiliar? Isso mesmo, o verbo haver. Então, na locução verbal aí, quando ele é verbo auxiliar, hein? Na locução verbal como verbo principal, significando existir ou significando ocorrer, acontecer, o verbo haver continua impessoal. Pessoal, eu sei que são muitas questões, tá? Muitas questões não, são muitas observações, mas é para isso que a gente se vale das questões, para justamente fazer a fixação desse conteúdo. Eles haviam destruído as cidades de Hiroshima e Nagasaki. A gente fecha essa porque a grafia está certa. Há exatamente 70 anos, os Estados Unidos lançou a bomba atômica sobre Hiroshima. Pessoal, a grafia aqui está certinha também, tá? Lembra que eu falei para vocês? Até coloquei aqui na caixa de texto. O verbo haver, com sentido de tempo transcorrido, também é impessoal. Então, nesse caso aqui, não é hão exatamente 70 anos, tá? É a mesma. Belezinha, quinta questão. Isso aqui já é a nossa segunda. Vamos avançar. Há pessoas, essa aqui nós já respondemos, é do IDIB, a gente passa. VUNESP. A frase em que a forma verbal está empregada com sentido idêntico ao do verbo haver em a lista traz funções não exigidas nas empresas há 5 anos. Note que o verbo haver aqui, ele indica tempo transcorrido, tá? Então, nós estamos procurando aquela alternativa cuja forma verbal tem o sentido de tempo transcorrido, tá bem? Então vamos lá. Há de tudo um pouco naquela feira de tecnologia. Há, nesse caso aqui, significa existir. Existe de tudo um pouco. Há cerca de um mês, tempo transcorrido. Qual o tempo transcorrido? Um mês. Nós já temos aqui o nosso gabarito. Nosso gabarito letra B. Há que se realizar. Há que se realizar, nesse caso, o verbo haver, ele está funcionando como verbo auxiliar, tudo bem?
E qual é o verbo principal dessa história? Realizar. Não procede, não tem um sentido de tempo transcorrido. Há um prazo de 2 meses. Pessoal, nesse caso aqui, ainda que seja um iê, um peguinha da banca, tá? Um pega-ratão da banca, nesse caso, não significa tempo transcorrido. Significa que existe um prazo de 2 meses para a construtora terminar a obra sem que seja multada. E aqui, há 50% dos trabalhadores que já fizeram cursos. Nesse caso aqui significa existe também, tá? Nosso gabarito letra B, sem preocupação. Terceira questão que a gente responde sem ser a do IDIB. Lembrando que a gente tem que bater 16 nesse número aqui, porque já respondemos 4 do IDIB. A terceira pessoa do singular do verbo haver em e não há vergonha nenhuma em mudar de opinião. Se justifica por... Pessoal, nesse a aqui, significa existe, tá? Não existe vergonha. Não existe vergonha nenhuma em mudar de opinião. Então, se justifica por quê? Porque o verbo é passivo? Não tem essa história não. O verbo ser impessoal? É isso aí. Significando existir, o verbo haver é impessoal. Pessoal, e se ele é impessoal, ele não concorda com ninguém, tá? Ele é diferentão, ele é independente, ele é impessoal. Referir-se a um ser determinado. Ele não se refere a nada nem a ninguém. Não se refere a nada ou a alguém. Certo? Foi a nota que eu coloquei aqui. Ó. Verbos impessoais não se referem a algo ou a alguém. E significando existir ou ocorrer, adivinha, o verbo haver ele é impessoal. Então, concordar com um sujeito elíptico. Nosso gabarito, a letra B, ele é impessoal. A gente soma mais uma aqui, questão 4. Oitava. Daqui a alguns anos, apresenta emprego correto do verbo haver. Pessoal, importante importante destacar isso aqui, tá? O a, ele significa tempo transcorrido. Então, eu não posso utilizar o verbo haver, melhor, o verbo haver, ele pode significar tempo transcorrido. Então, eu não posso utilizar o verbo haver para falar de tempo futuro. As expressões, vou tomar nota, tomar nota aqui, eu tenho alguma, não tem. Vou tomar nota aqui mesmo. As expressões, por exemplo, daqui a pouco, tá? Daqui a alguns anos. Ainda que a gente fique tentado, tá? Ainda que a gente coce a mão para trabalhar de alguma forma esse A, seja colocando uma crase, sei lá, seja colocando um acento agudo ou mesmo um H, esse A ele é puro e simples, tá? Ele não tem, é só o A. Não tem H, não tem nada. Daqui a pouco, daqui a 15 minutos. Vou até colocar aqui, ó. Daqui a 15 minutos. Pronto. Não tem H, tá, pessoal? Lembrando que o H, quando se referir a tempo, fala de tempo transcorrido. Então, daqui a alguns anos apresenta emprego correto. Errado, emprego incorreto. A gente avança com mais uma questão. Essa aqui é a nossa questão de número 5. Belezinha. Toca para frente. Nona questão. Assim como a concordância verbal correta em não existem estratégias de controle, está também obedecendo ao padrão da norma culta a opção não devem haver. Pessoal, não deve haver, tá? Nesse caso, nós temos uma locução verbal cujo verbo principal é o verbo haver e o verbo haver vai passar a sua impessoalidade para o verbo auxiliar. Toma nota do que eu falei. Nesse caso, nós temos uma locução verbal cujo verbo principal é o verbo haver que passa a sua impessoalidade para o verbo auxiliar. Então, sem chance. Aqui deveria ser não deve haver, tá? Essa aqui nós já respondemos, né? É o IDIB de novo. A gente pula. Perdão, pessoal, perdão. Mas havia uma negra moça que dançava melhor que os outros. A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos gramatical, sintático e semântico, analise as afirmativas a seguir. Belezinha? Pessoal, a forma verbal havia, mesmo que a oração a que pertence fosse flexionada no plural, permaneceria no singular. Então vamos passar essa oração para o plural. Mas havia umas negras moças que dançavam melhor que os outros. Pessoal, havia aqui significa existir, tá? Então, o verbo existir, ele é impessoal. Eu posso passar essa oração para o plural que não vai mudar. O verbo havia permanece. A forma verbal havia, mesmo que a oração a que pertence
fosse flexionado no plural, permaneceria no singular. Procede? Procede, pessoal. A 1 está certinha. Quem não tem a 1? A letra A e a letra D e a letra E. Já ficamos só com duas. Vamos analisar a segunda. A sequência, a segunda ocorrência do que é uma conjunção integrante. Pessoal, eu vou ensinar um bizu matador para vocês identificarem se o que é uma conjunção integrante ou se o que é um pronome relativo. Tudo bem? Então, se a gente substituir por isso e continuar com sentido, trata-se de uma conjunção integrante. Se a gente substituir por o que por o qual ou a qual e continuar com sentido, trata-se de um pronome relativo. Então vamos fazer essas substituições aqui. A 2 diz que esse que aqui é um pronome, é uma conjunção integrante, perdão. Então vamos lá. Mas havia uma negra moça que dançava melhor isso. Dançava melhor isso? Não faz sentido. Vamos tentar substituir por o qual. Mas havia uma negra moça que dançava melhor a qual os outros. A segunda ocorrência do que é uma conjunção integrante. Mas havia uma... tá falando do segundo que. A segunda ocorrência do que? Mas havia uma negra moça que dançava melhor a qual os outros. Melhor que os outros. Pessoal, isso aqui não é uma conjunção integrante, tá? A gente substituiu por isso e até... Será que esse que aqui vai cumprir que função sintática? Eu não sei, pessoal. Não sei se ele vai ser um conectivo. Eu acho que ele vai ser uma conjunção de comparação. É isso que vai ser esse que bem aqui. Uma conjunção de comparação, tá? Nós tentamos substituir por o qual. Não fez sentido. Se não fez sentido, não é pronome relativo. Nós tentamos substituir por isso. Que quando a gente substitui por isso e dá certo, é conjunção integrante. Nós substituímos por isso e não deu certo. Portanto, não é conjunção integrante. Se for arriscar um palpite, eu diria que esse que ele é uma conjunção de comparação. Porque, veja, melhor que os outros. Tudo bem? Uma conjunção comparativa, um conectivo comparativo, alguma coisa assim. Mas nós vimos que a 2 não é uma conjunção integrante. Portanto, a gente corta quem tem a 2. Restou quem? A letra B, 1 e 3. Vamos ver se a 3 está correta. A conjunção mas poderia ser substituída sem alteração do sentido original, contudo. Contudo, havia uma moça negra que dançava melhor que os outros. Pessoal, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, certo? São conjunções adversativas. Gabarito letra B, procede, belezinha. A gente mata mais uma, tá? Essa é a nossa sexta. E segue o jogo, pessoal. É um jogo de resistência mesmo. É um jogo de estamina, tá? Jogo de estamina. Eu gosto muito da definição dessa palavra que fala da capacidade de resistência mental e física que você tem. Então a gente tem como concurseiro ter uma força bruta mesmo às vezes, tá? Ter estamina. Vamos tocar para frente. Pelo menos a chuva havia parado. Um sol gostoso aquecia seus ombros através da janela. Está lá no parágrafo 14. O verbo haver está corretamente empregado no trecho anterior. Assinale a alternativa em que o seu uso está incorreto. Estamos procurando a alternativa errada, tá? Haverá mudanças em relação à saúde. Está certinho. Nesse caso, existirá mudanças. Então, no sentido de existir, ele é impessoal. Não é haverão mudanças, é haverá mudanças. Está certinho. A gente corta por quê? Porque estamos procurando a incorreta. Os pacientes houveram do médico a compaixão. Pessoal, lembrando que o verbo haver também significa ter. Tá? Ainda que seja muito pouco usual aqui, eu diria que ninguém fala isso, tá? No coloquial não, a menos que você... ninguém é uma palavra forte, né? Mas, pessoal, é muito raro você ouvir isso aqui. Os pacientes houveram do médico a compaixão. Nesse caso aqui, a B significa os pacientes tiveram, tá? Tiveram do médico a compaixão. E quando o verbo haver significa ter, ele é pessoal, tá? Casos em que o verbo haver é pessoal, quando ele significar ter. Então, os pacientes tiveram do médico a compaixão. Tá certinho, tá certinho. Havia muitas pessoas à espera de uma consulta. E não havia, tudo bem? Esse aqui é o nosso gabarito.
Porque a gente está procurando um uso incorreto do verbo haver. E na alternativa C, nós temos um uso incorreto ao nosso gabarito. Os pacientes haviam chegado. Lembrando o seguinte, pessoal. Quando o verbo haver ele participa de uma locução verbal, sendo o verbo auxiliar, ele se flexiona. Aqui nós temos uma locução verbal em destaque, cujo verbo principal é o verbo chegar e o verbo auxiliar é o verbo haver. Então, como auxiliar, ele se flexiona conforme a gente já está cansado de saber. Quando o verbo auxiliar, o verbo haver sofre flexão. Belezinha? Letra D está certa, o nosso gabarito é a letra C. A gente mata mais uma, 7. Vamos para a 12ª. Essa aqui eu errei quando resolvi, vamos ver se eu acerto dessa vez, hein? Qual o comando? Das alterações feitas abaixo na frase, pode-se afirmar que está incorreta quanto à concordância. Então vamos lá. Uma vez que não havia registros da doença na América Latina. Então, o verbo haver está dentro desse contexto. O verbo haver em destaque no trecho acima foi corretamente empregado como sinônimo do verbo existir em construção impessoal de oração sem sujeito. Belezinha, pessoal? Vamos começar a rastrear os erros aqui, tá? Podia haver. Uma vez, nós estamos procurando a incorreta. Então, a gente vai cortar quem tiver certo. Uma vez que não podia haver registros da doença na América Latina. Isso aqui está certinho. Não podia existir, não podiam existir. Se fosse existir, o podia sofreria flexão, mas o verbo haver ele é impessoal, não sofre flexão, isso aqui está certinho. Uma vez que não existissem registros da doença na América Latina. Isso aqui está certo. Uma vez que não há de haver registros. Não hão de haver registros. Pessoal, deixa essa letra C em stand aí, tá? Segura, dá uma segurada, hang on. Vamos para a letra D. Uma vez que não tinham havido. Pessoal, tinha aqui está como verbo auxiliar. Ele deveria estar no singular, porque havido está no sentido de existir. Então, uma vez que não tinha havido, essa aqui, ela apresenta o erro. Esse tinha, verbo auxiliar, ele tinha de estar no singular. Por quê? Porque havido, no sentido de existir, é impessoal e passa a impessoalidade para o verbo auxiliar. Então, esse aqui é o nosso gabarito, letra D, tá certo? E nesse caso aqui, agora eu posso afirmar com mais confiança, uma vez que a gente já revelou o gabarito, há de haver é uma locução verbal, tá certo? Haver, com o sentido de existir, ele é impessoal e passou a impessoalidade dele para o a, que é o verbo auxiliar. Então, nós temos o verbo haver aqui, tanto como o verbo auxiliar, como o verbo principal. Olha só, pessoal, olha só. Como a coisa chega a uns níveis interessantes, né? Uma vez que não deveriam existir registros da doença na América Latina. Isso aqui tá certinho, tá? O verbo existir, ele é pessoal, então o auxiliar dele, ele vai flexionar assim. Nós temos o nosso gabarito aí, letra D, já confirmado. 13ª, então a gente acrescenta mais uma aqui, nossa 8ª questão, temos mais 8 para resolver. E a gente vai mandar ver, porque aqui a gente resolve, tá? Examine as frases abaixo para a questão. Em E, a solução verbal deve haver pode ser substituída por devem existir e a frase continuaria, poderia ser substituída por devem existir e a frase continuaria gramaticalmente correta. Vamos checar isso. Letra E. Devem existir muitas pessoas interessadas neste parecer. Está certo, tá, pessoal? Existir, ele é pessoal, então quando ele vem para cá, quando eu arrasto essa locução verbal para cá, tá certo? Olha só. Quando eu arrasto para cá, devem existir muitas pessoas, isso fica correto. Ah, Thales, e por que não está devem haver? Porque o verbo haver, ele é impessoal e ele passa a impessoalidade para o verbo auxiliar. Portanto, letra E está correta. Tá? Essa afirmação que se faz, ela está certinha. Vamos para a 14ª. Olha só essa 14ª que eu resolvi errado quando eu resolvi. Vamos lá. As frases D e E estão gramaticalmente corretas. Opa, esqueci de somar aqui, né, pessoal? Nossa 9ª questão. 9ª questão que nós já resolvemos essa aqui. Examine as frases abaixo para responder a questão. A gente está falando das frases D e E.
As frases de e estão gramaticalmente corretas. Nelas, o verbo haver é impessoal. Então vamos checar. Até hoje, houve 2 guerras mundiais. É isso mesmo, tá, pessoal? Ocorreram. Lembrando que, olha só, no sentido de existir ou ocorrer, o verbo haver é impessoal. Então, não é até hoje houveram 2 guerras mundiais. Isso está errado. Até hoje houve 2 guerras mundiais. A letra D tá certa? Tá certinho. Vamos checar a E. Deve haver muitas pessoas interessadas neste parecer. É isso mesmo, tá? O verbo haver ele é impessoal, ele passa a impessoalidade para o deve e tudo fica beleza. Letra D e E estão gramaticalmente corretas, isso aqui procede. Vamos para 15. Falta só o somar aqui, né, pessoal? 10, restam só mais 6 e a gente segue o baile. Examine as frases abaixo para responder à questão. A gente está falando das frases B e C, tudo bem? B e C. Então, os deputados haviam abandonado a sala. Os deputados tinham deixado a sala. Tá certo. Letra C. Nossos alunos se houveram bem neste concurso público, ou seja, os nossos alunos se deram bem. E quando a gente vem aqui e checa nossas anotações, quando significa ter ou dar-se, tá? O verbo haver, ele é pessoal. Então, o verbo haver é pessoal e possui sujeito. Possui sujeito, sim. Se a gente perguntar aqui, ó, quem havia abandonado a sala? Os deputados. Os deputados aqui é o sujeito. Vocês notem, pessoal, vai vendo que o que eu estou fazendo aqui é intencional, tá? O que a gente está fazendo aqui? A gente está começando a lançar pitadas, tá certo? Estamos começando a lançar pitadas de análise sintática nas nossas aulas de português. Análise sintática, orações subordinadas e orações coordenadas é onde vai culminar o nosso estudo de língua portuguesa até aqui. Pessoal, essas aulas estão dispostas de modo sequencial para que a gente vá evoluindo, acumulando, tudo bem? Por exemplo, a primeira aula foi de morfologia, aí a gente já veio para o significado, do significado está passando para o sentido, do sentido está passando para a concordância, da concordância, na verdade a gente está introduzindo concordância, depois vai pegar uma concordância pesada, depois vai pegar uma regência, tá certo? E nesse jogo a gente vai agregando, a gente vai trazendo conceito. Então notem que aqui eu já estou falando em sujeito, por exemplo, tá? Daqui a pouco a gente já vai falar em transitividade verbal, objeto direto e indireto, com preposição, sem preposição. Então a gente vem trazendo devagarzinho, vai trazendo coisa, vai trazendo coisa. Daqui a pouco essa bola de neve, ela vai estar grande, tá certo? E como a gente veio digerindo ela do núcleo, tá certo? A gente veio comendo ela de dentro. Quando a gente chegar na casca, quando a gente chegar na parte externa, a gente vai tirar isso de letra. Por quê? Porque a gente percorreu o caminho que tinha de ser percorrido. E aonde a gente está percorrendo esse caminho? Nesse exato momento. Então tá. Quem havia abandonado a sala? Os deputados. Aí na letra C. Nossos alunos se houveram bem. Quem se ouve bem? Os nossos alunos. Então sim, ele é pessoal e sim possui sujeito. Tá correto. Vamos avançar. 16ª. Na frase, havia tempo que não fazia... Na frase, havia tempo que não fazia e o redondo número de minha idade. Se considerarmos a palavra tempo no plural, a alternativa contém... Qual alternativa contém o verbo haver conjugado corretamente? Então, pessoal, havia como tempo transcorrido, tá? Havia como tempo transcorrido, ele é impessoal também. Não dá para falar quem havia, tá certo? Não vai ter sujeito, ele é impessoal. Então, se eu passar para o plural, tempos, por exemplo, havia tempos ou haviam tempos? Havia tempos, tá, pessoal? Havia tempos. Ele segue inalterável. Pense num cara impassível. É o verbo haver. Impassível e impessoal. Até aproximou, tá? Até ficou próximo. Mas, pessoal, o verbo havia, ele é meio diferentão. Ele não esquenta muito a cabeça, não. Ele fala assim, vocês podem mudar aí à vontade. Eu tô sussas aqui, tá? Ele fala assim, tô tranquilo. Podem ficar à vontade. Então, pessoal, passando tempos aqui, havia tempos que não fazia, tá? Letra B aí, verbo haver não muda. A gente respondeu mais uma, 11ª. Vamos responder mais outra aqui.
Julgue o item seguinte, referente aos aspectos linguísticos e às ideias do texto. O homem do texto, o homem que só tinha certezas. Aí está o texto aqui, o homem que só tinha certezas. A forma verbal havia em não havia mais dúvidas poderia ser corretamente substituída por existia. Tá errado, tá errado. Por que tá errado? Porque se eu mudo para o verbo existir é pessoal. Então, não existiam mais dúvidas, tá certo? Eu não posso simplesmente mudar um verbo impessoal para um pessoal sem fazer as demais alterações, sem flexionar, tá? Então, a gente respondeu mais uma, 12ª. O verbo haver, empregado corretamente como verbo impessoal em havia provas escritas e orais, flexiona-se para concordar com o sujeito apenas no contexto da seguinte frase. Tá certo, pessoal? Tá falando aqui em que caso, em qual das alternativas o verbo haver vai se flexionar. Então, antes de começar, vamos lembrar os casos em que o verbo flexiona. Ele se flexiona quando for verbo auxiliar, tudo bem? Ele se flexiona quando significar ter e ele se flexiona quando significar dar-se bem, tudo bem? Então, vamos lá. Mestres como aqueles nunca mais existiram, nunca mais houve. Mestre como aqueles nunca mais houve. Isso aqui não procede, não procede. Haveriam candidatos melhores em São Paulo? Pessoal, o correto é haveria. Haveria candidatos melhores em São Paulo no sentido de existir, tudo bem? Alguns candidatos se houveram bem na prova. Olha só, alguns candidatos se deram bem. Então, quando significa dar-se ou se dar, o verbo haver flexiona, nós temos aqui o nosso gabarito. Havia, o correto seria havia, tá? Sem esse M. Havia até candidatos que desmaiavam. Uou! Era uma anástrofe, como muitas que haviam no hino. Pessoal, o que é anástrofe? Eu não sei não. Anástrofe é a ordem inversa, obtida pela anteposição ou inversão de termos na oração ou de orações no período. Recurso estilístico que consiste na inversão da ordem natural das palavras. Exemplo, ele das escadas desceu. Ó. Belezinha? Recurso estilístico. Era uma anástrofe, como muitas que haviam no hino. Anyways, pessoal, muitas que havia, tá? Muitas que havia no hino, e não muitas que haviam. Note como isso aqui cai bem nos nossos ouvidos, tá? Cai de uma forma tão suave, né? Como muitas que haviam no hino, enquanto que na verdade está errado. Como muitas que havia no hino. Belezinha? Mais uma para a nossa coleção, 13ª. Falta só mais 3, tá, pessoal? Analise as duas frases e escolha a alternativa incorreta. Detalhe para isso aqui, tá, pessoal? Sem caixa alta, sem negrito, sem sublinhado, sem itálico, certo? A gente passa batido nisso aqui e fala, assinale a alternativa incorreta. Incorreta. Aí a gente vai alegre procurando a correta, mas na verdade é a incorreta. Vamos lá. Antigamente, nas grandes cidades, havia bondes. Belezinha. Naquela estrada já houve muitos acidentes. Pessoal, nas duas situações significa existir, tá? Existiam bondes e já ocorrer, na verdade, aqui significa existir e aqui significa ocorrer, acontecer, tá? Nas duas situações, o verbo haver ele é impessoal. Por quê? Porque nas nossas notas a gente tem isso. Existir, ocorrer, ele é impessoal, tá? Voltando. O verbo haver nas duas frases é impessoal. Isso aqui está certo. Ah, se isso aqui está certo, eu vou clicar responder para ver o gabarito. Isso aqui a gente está procurando da incorreta. Então, o que a gente faz? Corta fora. Haver na sentença 1 significa existir. Tá certo, tá certinho. Haver na sentença 2 é sinônimo de acontecer. Isso mesmo. O uso do verbo haver nas duas sentenças está incorreto, pois deveria ser usado no plural. Ou seja, haviam na sentença 1 e houveram na sentença 2. Ah, então deve ser haviam bondes e houveram muitos acidentes. Não procede, tá, pessoal? Não procede, a gente já está cansado de saber o porquê. Verbo haver, significando existir, ele é impessoal. Vamos para a 20ª. Assinale a questão correta de concordância verbal, referente ao verbo haver em sentido de existir e fazer, indicando o tempo. Pessoal, aqui
Eu vou até passar essa questão para o caderno do verbo fazer, já está no caderno do verbo fazer, tá? Mas eu vou dar uma amostra para vocês aqui. O verbo fazer, assim como o verbo haver, quando significa tempo transcorrido, ele é impessoal. Inclusive, o verbo haver com sentido de tempo transcorrido é impessoal. Inclusive, a gente pode até colocar bem aqui, para complementar, tá? Eita, quase que coube. Será que vai caber em algum lugar? Oh, beleza. Só vou diminuir a forma aqui. Tá. Pessoal, o verbo fazer ou haver com sentido de tempo transcorrido é impessoal, tá? Então, vamos lá. Havia aparecido manchas de óleo no mar. Isso aqui está certinho. Assinale a questão correta de concordância verbal referente ao verbo haver, em sentido de existir, e fazer, indicando o tempo. Havia aparecido manchas de óleo no mar. Isso aqui está certinho. Provavelmente é o nosso gabarito. Deve haver coisas erradas. Opa, isso aqui está certinho também. Houve vários, não é houveram, é houve vários debates sobre o tema. Isso aqui está errado. Assinale a questão correta de concordância verbal referente ao verbo haver em sentido de existir e fazer, indicando tempo. Ah, tá. Estão fazendo 3 anos que ela nasceu. Está fazendo 3 anos que ela nasceu. Assinale a questão correta de concordância verbal referente ao verbo haver. Pessoal, isso aqui está errado. Havia candidatos distraídos. Isso aqui está errado também. Assinale a questão de concordância verbal referente ao verbo haver. Pessoal, nós temos aqui 3 concordâncias verbais corretas, tá? Ou não? Tinham. Existia. Tá. Pessoal, atenção. Atenção. Nesse caso, o verbo havia, ele tem sentido de ter. Presta atenção. Existiam aparecido manchas de óleo no mar. Procede? Não procede. Nesse caso, havia significa ter. E quando significa ter, ele vai flexionar. Tudo bem? Veja só aqui, ó, nas notas que nós tomamos. Caso em que o verbo haver é pessoal. Na situação em que ele significa ter. Então aqui, ó, tinham aparecido manchas de óleo no mar. Então o correto aqui seria haviam aparecido. Haviam aparecido. Thales, por que haviam aparecido? Porque aqui ele não significa existir. Portanto, ele é pessoal. Não significa existir ou acontecer ou ocorrer, tudo bem? Significando tinham, ele se flexiona. A mesma coisa aqui, ó. Deve haver coisas erradas. Deve existir? É. E aqui, ó, aqui ele significa existir. De fato, ele significa existir. Deve haver coisas erradas. Deve haver coisas erradas. Deve existir. Devem ter coisas erradas. Devem ter. Aqui, de novo, pessoal, deve existir. Pessoal, nesse caso, o sentido que mais se adequa para o verbo haver é o verbo ter, tudo bem? Então, como o verbo ter, ele vai se flexionar. E ao se flexionar, ele deveria ter trazido o deve para o plural. O correto, pessoal, dessa frase aqui seria devem haver coisas erradas. Devem haver coisas erradas. Por que devem haver coisas erradas? Porque haver aqui significa ter e não existir. O nosso gabarito é a letra E. Falta só estar errado agora, mas bora lá. Está fazendo 3 meses que ela nasceu. Tá. Pessoal, atenção. Eu estou falando bobagem aqui. Pensem comigo. Aqui, fazer significa tempo transcorrido. Então, está fazendo 3 anos. Está fazendo 3 anos que ela nasceu. Está fazendo 3 anos que ela nasceu. Isso aqui está errado. O gabarito vai ser deve existir coisas erradas. Eu vou de letra B, tá, pessoal? Eu vou de letra B. Tá aí, letra B. Quando eu respondi ela a primeira vez,
Acertei também. Tem um gabarito comentado do professor aqui, da professora. Olá, meninas e meninas, eu sou Isabel e vou comentar uma questão do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, a banca é a FAPEC. Assinale a questão correta de concordância verbal referente ao verbo haver em sentido de existir e fazer indicando tempo. Ora, haver com sentido de existir e fazer indicando tempo são verbos que indicam ausência de sujeito. São verbos impessoais, são verbos que não têm sujeito, portanto, ficam sempre no singular. Então eu tenho que procurar um verbo haver no singular, indicando existir, e o verbo fazer no singular também. Então, letra A. Havia aparecido manchas de óleo no mar. Uma coisa que a gente precisa prestar atenção é que o haver, em sentido de existir, é sempre um verbo principal. Quando eu tenho uma locução verbal como essa, havia aparecido, eu tenho dois verbos. O verbo haver é o verbo auxiliar. O verbo aparecer é o verbo principal. O verbo haver, com o sentido de existir, é sempre um verbo principal. Então, eu já sei que a letra A está errada. Porque na letra A, o verbo principal é o verbo aparecer. E o verbo aparecer precisa concordar com o seu sujeito. O que é que apareceu? Manchas. Manchas de óleo é o sujeito. Então, apareceram manchas de óleo. Haviam aparecido manchas de óleo. O verbo auxiliar segue a transitividade do verbo principal. Tá? Então, o verbo haver com o sentido de existir tem que ser o verbo principal. Então, não pode ser a letra A está errada. Letra B. Deve haver coisas erradas. Aí aqui sim, ó, eu tenho uma locução verbal e o haver é o verbo principal. Deve existir, deve haver coisas erradas. Pronto, aí sim. O verbo haver está no singular, coisas erradas é um objeto, ele não tem sujeito. Então ele fica no singular. E aí o verbo auxiliar dele fica também no singular. O verbo principal manda na locução. Se ele é um verbo impessoal, a locução inteira fica no singular. Se ele é um verbo regular, a locução tem que flexionar. Houveram vários debates, houveram tá no plural, tá errado. Haviam candidatos, tá no plural, tá errado. Estão fazendo, ó, fazendo é o verbo principal, é impessoal, o verbo auxiliar tinha que estar no singular. Está fazendo 3 anos. Então o único correto é a letra, é o item B, é o único item correto que tem o verbo impessoal levado ao singular, tá bom? Até a próxima. Pessoal, então vocês viram a professora, como é que é o nome da professora? A professora Isabel Vega, tá? Ela é mestre em letras aí, dando o gabarito da questão. Foi uma questão que tirei no feeling aí com vocês, tá? Meio que reagindo, um novo modelo de vídeo aqui, reagindo a questões. Enquanto a galera reage aos TikTokers, eu reajo às questões. Anyways, pessoal, essa aqui a gente já respondeu, tá? Mas aqui essa última foi a 15, a gente vai responder a última, que é a 16. Nos enunciados, não é óbvio que sempre haja divergências, haverá regras para... Nos enunciados, não é óbvio que haja divergências, parágrafo 1. E haverá regras para dizer a discordância, parágrafo 3. Pode-se substituir o verbo haver sem infringir norma da concordância verbal por respectivamente. Então, pessoal, nós temos aqui essas expressões, tá? Com o verbo haver, e a gente vai substituir. E substituindo tem que casar certinho, sem infrações da norma, tá? Sem infringir a norma de concordância verbal. Então, bora lá. Fala alguma coisa sobre a mudança de sentido aqui? Não fala. Então a gente vai ter que conservar o sentido. Porque tem casos, pessoal, que a gente pode alterar o sentido, tá? O IDIB já cobrou isso. Ele fala o seguinte, com alteração de sentido. Então, vai vendo. Bora lá. Não é óbvio que sempre haja divergências? Sempre haja. Não é óbvio que sempre tenha havido? Não é óbvio que sempre tenha existido? Pessoal, tenham havido. Olha só. Vamos analisar. O verbo aqui, o verbo haver, significa existir. Como o verbo existir, ele é impessoal. Se ele é impessoal, ele vai passar a impessoalidade dele para o verbo auxiliar. Então, tenham, não é tenham havido, é tenha havido. A gente acorta. Tem algum outro caso desse? Tenham existido. Aqui pode ficar porque o existido, sim, ele é pessoal. Tem algum outro caso de tenham com o verbo haver? Não tem. Vamos analisar essa outra expressão aqui. Hão de existir. Existir, ele é pessoal. Então, o verbo auxiliar dele, ele pode flexionar. Haver, ele é impessoal. Então, o verbo auxiliar dele não pode flexionar. É há de haver. Se for construir uma locução verbal com o verbo haver, ele vai passar, significando existir, ele vai passar a impessoalidade dele para o verbo auxiliar. Corta a letra B. Outro caso da letra... É o mesmo caso da letra E, tá certo? Aqui deveria ser há de haver e não hão de haver. Por quê? Porque o verbo haver ele é impessoal e passa a impessoalidade para o auxiliar. E aqui a gente ficou com essas duas, tá? Tenha havido ou tenha existido. Há de haver, hão de existir. Essas duas estruturas estão certas, tá, pessoal? Atenção para isso. Essas duas estruturas estão certas. Agora o que a gente precisa ver é qual que se adequa melhor. Então vamos lá. Não é óbvio que sempre tenha havido divergências. Opa, casou.
Dá pra matar aqui de novo, pessoal. O existir, ele é pessoal. Então não é tenha existido, é tenham existido. Já dá pra cortar. Vocês pegaram, pessoal? Tenham existido, porque o verbo existir é pessoal. Então a gente fica com o nosso gabarito, letra A. Não é óbvio que sempre tenha havido divergências, hão de existir regras para dizer... Pessoal, que questãozinha da hora, hein? Pá! E tem um gabarito aqui da professora Isabel Vega, mas eu espero que a minha resolução aí tenha sido satisfatória e eu não vou correr o risco de perder esse vídeo também, porque, sei lá, não é legal estar mostrando conteúdo dos outros assim. Beleza, pessoal? Show de bola, espero que vocês tenham gostado da aula. Já deixa aquele like maroto aí, tá? Se inscreve, compartilha. Tamo junto, galera. Forte abraço.